Boa noite novamente, a graça e a paz do Senhor, amém? Queria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de 1 Pedro, no capítulo 1. Hoje nós vamos meditar no capítulo 1, dos versos 13 ao verso 25. Eu já falei isso aqui uma outra vez, mas eu quero falar novamente. É muito mais fácil tocar a bateria do que estar aqui. Acreditem nisso. 38.075. Esse é o número de pessoas que foram assassinadas no Brasil em 2024. 1,1 bilhão. Esse é o número de pessoas que vivem em pobreza no mundo. 134 é o número de guerras ou conflitos armados que ocorreram no mundo entre junho de 2023 e junho de 2024. E nessas guerras e conflitos, aproximadamente 200 mil pessoas morreram. 7,3 milhões de pessoas. Esse é o número de 2025, de janeiro de 2025, de pessoas que estavam desempregadas no Brasil. Mais alguns números para vocês. 365 milhões de cristãos foram perseguidos por causa da fé no mundo em 2024. Dentre esses cristãos perseguidos, 4.476 perderam as suas vidas por motivos ligados à fé. Aproximadamente 38. Esse é o número de pessoas que tiram as suas vidas no Brasil diariamente. Talvez eu tenha conseguido atrair a sua atenção para o que eu estou falando agora. São números chocantes. E talvez você já saiba que o mundo não é um lugar fácil de viver. Você já percebeu isso, com certeza você já passou por sofrimentos. E essa é uma verdade que nós temos que lembrar todos os dias. No mundo, nós temos sofrimentos. Nós vamos passar por sofrimentos, uns mais e outros menos. É verdade. Mas todos sofremos. Em meio a essa confusão, em meio a esse caos e a esse sofrimento, Deus quer algo do seu povo. E o que será que é isso que Deus quer, meus irmãos? Queria pedir que a gente lesse somente o verso 16. A palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Dá que nessa noite eu possa ser fiel à tua palavra, que eu possa aplicar a tua palavra aos nossos corações e que a gente possa frutificar para a tua glória. Assim que oramos em nome de Cristo. Amém. Na passagem que nós vamos meditar hoje, um ensinamento salta aos nossos olhos de forma muito clara. Esse ensinamento é que, em meio ao sofrimento, Deus requer santidade do seu povo. Em meio ao sofrimento, Deus quer que nós sejamos santos. Mas como é que a gente percebe isso no texto? Por quais motivos Deus requer que sejamos santos? Em primeiro lugar, nós veremos dos versos 13 ao verso 16, que Deus quer que sejamos santos, primeiro, porque Ele é santo.
Vamos ler dos versos 13 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alerta e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos como eu sou santo. Nos versos anteriores da primeira carta de Pedro, ele vai falar de uma forma um pouco introdutória sobre a salvação. Sobre a salvação que chegou a pessoas que não conheciam antes a Cristo, que não conheciam o Evangelho e que foram salvas por meio de Cristo. Mas o interessante é que quando nós olhamos o contexto dessa carta, Pedro escrevendo de Roma, ele está escrevendo a cristãos que estão sofrendo perseguição, para cristãos que estão em sofrimento, seja mais sofrimento ou menos sofrimento, não importa, são cristãos que estão em sofrimento. E logo depois de falar um pouco sobre a salvação de forma introdutória nos primeiros versículos, Pedro, a partir do texto que nós vamos meditar hoje, no verso 13, começa a falar sobre a santidade. E percebam que o início do verso 13 começa com um portanto. Haja visto que Pedro falou sobre a salvação, portanto, que é uma conclusão que algo que foi falado anteriormente, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Algumas versões vai falar que cingindo o vosso entendimento. E aqui vale uma informação interessante. Lá na época dos apóstolos, há 2000 anos atrás, tanto homens quanto mulheres vestiam roupas muito longas, uma espécie de vestido. E isso impedia um pouco a mobilidade deles. A questão é que quando eles precisavam se preparar para uma batalha, ou se preparar para uma corrida, ou algo parecido que envolvesse algum tipo maior de mobilidade, eles precisavam pegar as barras de suas vestes e prender aos seus cintos. E como versões mais old school vão falar, isso era cingir as vestes. Então, o que Pedro está falando é que, se preparando, vocês que agora são salvos, estejam prontos para a batalha, estejam prontos para agir. O complemento do verso 13 diz que aquele povo deve ser sóbrio, colocando toda a sua esperança na graça que será dada quando Cristo for revelado. A comparação que Pedro faz aqui, o contraste é com uma espécie de embriaguez. E a gente sabe que uma pessoa embriagada, além de estar pecando contra o Senhor por conta da embriaguez, ela não toma boas decisões. Ou seja, com as mentes preparadas, sem nenhum entorpecimento, se lembrem que Cristo prometeu voltar. A obra da glorificação que começou na primeira vinda de Cristo será completa na segunda vinda dele. Mas a questão é que entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, a vida aqui continua. Ela não parou. Ela continua. E é isso que o verso 14 vai falar. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Enquanto salvos em Jesus, aquelas pessoas ainda não tinham um corpo glorificado. Elas ainda tinham que lutar contra pecados. Elas ainda tinham que lutar contra desejos maus. E nós vemos que antes de conhecer Cristo, é dito que elas eram pessoas ignorantes. Por que elas eram ignorantes? Porque elas não conheciam a vontade do Senhor. Logo, se não conheciam a vontade do Senhor, elas não tinham como agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo parece concordar um pouco com o que Pedro está falando aqui, quando ele vai falar lá em Romanos que não se amoldem ao padrão desse mundo,
mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim nós conseguimos agradar a Deus, conhecendo ao Senhor. Mas por que então os crentes em Jesus teriam e ainda têm hoje que viver essa vida de abnegação quanto aos seus desejos de uma vida passada? O verso 15 e o verso 16 respondem essa questão. Diz o seguinte: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Existem algumas coisas interessantes que nós podemos observar nesses dois versos. Em primeiro lugar, percebam que o chamado vem de Deus. Não é como se aquele povo que outrora ignorante, como um estalo na sua vida, percebeu que agora eles eram maus e que eles desagradavam a Deus e pensaram: nossa, agora eu preciso buscar um salvador para minha alma. Não foi isso que aconteceu com eles. Não foi isso que aconteceu com a gente. Foi o próprio Senhor que tomou a iniciativa e os chamou. Assim como Deus nos chamou, Ele nos escolheu. Aquele povo foi escolhido por Deus. Antes ignorantes, agora escolhidos por Deus. O próprio Deus que escolhe. O próprio Deus os chama. E em segundo lugar, Pedro, para embasar a sua exortação à santidade, ele utiliza das Escrituras para embasar aquilo que ele está falando. Afinal, não existe uma forma melhor de falar a vontade de Deus do que falar as próprias palavras de Deus. Pedro faz isso citando uma passagem de Levítico. Levítico, que é o livro que mostra toda a moralidade de Deus, que mostra a forma como Deus quer que o seu povo seja santo, como Ele é santo, a forma como Deus quer que o seu povo o imite. E é interessante notarmos que, por ser uma citação de Levítico, as pessoas que ouviram, as pessoas que leram essa passagem de Pedro, entenderam exatamente o que ele estava falando. Entenderam porque apontava para as Escrituras, apontava para aquilo que é a palavra de Deus. Em seu Sermão do Monte, Jesus concorda com essa ideia que Pedro está levantando aqui. Ele diz: sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é. Sejam misericordiosos como Deus é. Além disso, quando nós olhamos para toda a história da salvação, toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos as Escrituras apontando para a santidade de Deus. Eu gostaria muito que vocês notassem junto comigo que, junto do imperativo para que sejamos santos, ele vem acompanhado de em toda a sua conduta. E a pergunta que eu quero levantar nesse momento é: nós temos seguido isso em nossas vidas? Nós estamos sendo santos e buscando a santidade em toda a nossa conduta? Porque observem, não há uma contraindicação onde nós somos santos e devemos ser santos e onde nós não devemos ser santos. Nós devemos ser santos em todos os lugares, em todas as nossas condutas, em tudo que nós fizermos. Pedro não diz que a gente deve ser santo quando a gente vem à igreja aos domingos, ou que a gente deve ser santo somente na nossa casa. Mas a ordem é que sejamos santos em todos os lugares, em todas as coisas, em todas as situações. Então, novamente, eu pergunto: nós temos buscado essa santidade em nossas vidas? Ou a gente está vivendo um evangelho que, na verdade, faz acepção de lugar? Com aquela pessoa eu sou santo, com essa outra nem tanto. Lá na igreja eu sou santo, no meu trabalho posso ser menos santo talvez. Qual que é a nossa reação
quando no trabalho a gente é contrariado pelo nosso chefe ou é contrariado por um colega de trabalho que começa a criticar aquilo que a gente faz? A gente mostra a verdadeira santidade de um crente ou a gente explode e começa a reclamar e falar que está tudo errado? De que modo nós exercitamos a santidade quando os nossos filhos nos desobedecem? Nós o ensinamos com amor, com paciência, apontando para Cristo? Ou a gente trata mal? A gente explode e perde a razão naquilo que nós estamos fazendo? De que modo nós temos instruído nossas crianças, nossos jovens a buscarem a santidade em seus relacionamentos? A santidade na forma que nós nos relacionamos. A santidade em buscar pessoas que temam a Deus, a buscar pessoas que amem mais a Deus do que amem a nós. Nós temos ensinado isso ou nós temos ensinado que tanto faz, tanto fez, está tudo bem, você pode ficar com qualquer pessoa, você pode namorar e casar com todo mundo? O que nós temos ensinado às nossas crianças e aos nossos jovens? O que nós temos ensinado com relação à vida profissional e à vida escolar e à vida acadêmica? Porque alguns anos atrás o problema era quando não davam o devido valor. E eu percebo que hoje o problema vai para um outro extremo. É uma supervalorização da vida acadêmica, é uma supervalorização da vida escolar, é uma supervalorização da vida profissional. E por vezes nós ensinamos uns aos outros a tirarem Deus do centro do nosso coração e a colocarem outras coisas. Como é que a gente está buscando a santidade? Homens, como é que a gente tem mostrado a santidade no trato com as nossas esposas e filhos quando o dinheiro fica curto? A gente mostra amor, misericórdia, paciência e compreensão? Ou a gente explode e tudo está ruim? Como é que nós temos demonstrado santidade? Jovens e adolescentes, e eu me incluo com vocês, de que forma a gente tem demonstrado a santidade no trato com os nossos pais? Temos respeitado eles? Temos obedecido eles? Ou não, porque eles só são velhos com ideias retrógradas que não fazem sentido? Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Além de buscarmos essa santidade, eu quero que vocês percebam comigo, ainda como forma de aplicação nesse ponto, percebam as direções que Pedro nos faz olhar nessa porção. Em primeiro lugar, Pedro faz com que a gente olhe para frente. Ele faz com que a gente olhe na esperança da volta de Cristo, olhando para frente. Enquanto nos momentos da nossa vida a gente perde a cabeça com os sofrimentos dessa terra. Às vezes a gente está olhando tanto para o nosso eu, a gente está olhando tanto para o nosso problema que a gente esquece da promessa de que Cristo voltará e que o que nós viveremos na eternidade ao lado do Senhor é muito melhor do que isso aqui. A gente perde essa esperança, a gente perde essa expectativa. E Pedro está falando, olhem para frente, Cristo vai voltar. Quando Ele for revelado, Ele vai voltar. Então, quando o sofrimento vier a você, quando o sofrimento vier aqui, olhe para frente, olhe para Cristo e ponha a sua esperança única e exclusivamente nele. Em segundo lugar, percebam que Pedro faz com que a gente olhe para trás, faz com que a gente olhe para o nosso passado, que outrora era um passado vergonhoso. Eu não sei se você já teve esse tipo de pensamento, mas se você teve, pense comigo que em alguns momentos podemos pensar que eu acho que eu sofria menos quando eu não era crente. Você já pensou isso? Eu já pensei isso. Mas olhem como Pedro nos aconselha, a palavra nos aconselha a olhar para o passado sem que haja nenhum tipo de entorpecimento, sem que haja nada que mude a nossa percepção daquilo que era real. E o que é real é que quando nós olhamos para o nosso passado, o que existe é vergonha, o que existe é lama, o que existe é pecado. Porque nesse passado nós não conseguíamos agradar a Deus. Então que a gente possa olhar para o passado de uma maneira correta, de uma maneira que a gente olhe e fale,
Que bom que agora eu posso agradar e glorificar a Deus, porque agora eu conheço a sua vontade. Em terceiro lugar, percebam que Pedro faz com que a gente olhe para o alto, que a gente olhe para a santidade de Deus. Deus é santo. Ele é santo e isso não deve deixar nenhum tipo de dúvida. Deus não suporta o pecado, ele abomina o pecado. Os anjos cobrem a sua face porque não podem suportar a glória de Deus. Ele não é apenas santo, ele é santo, santo, santo. E eu penso que em muitos momentos nós perdemos a perspectiva do que é isso. A gente peca de maneira desenfreada, como se não ofendesse a Deus. Isso é muito ruim. Pensando nos sofrimentos da vida, é muito importante que a gente lembre da santidade de Deus, entendendo que esses sofrimentos não nos dão um passe livre para pecar. Não é porque eu estou sofrendo muito que eu possa cometer aquele pecadinho. Não, Deus é santo. Nós não devemos pecar, nós não devemos ofendê-lo. Que a gente lembre disso, que essa verdade bata, martele o nosso coração todos os dias. Porque Deus é santo e nós também devemos ser santos. Ainda como uma última aplicação desse ponto, dessa porção. Como é que nós temos exercitado a nossa mente? Como é que nós temos exercitado e buscado a sobriedade naquilo que é a vontade de Deus? Como é que a gente tem buscado ser mais parecido com Deus? Perguntas simples, mas como é que andam as nossas devocionais? Como é que anda a nossa busca a Deus em conhecer a sua palavra? Eu sei que, com toda certeza, todos os dias, nós arrumamos tempo para algumas dessas coisas. Nós arrumamos tempo para pegar o celular, abrir Twitter, Instagram, TikTok, ver algum jornal, falar mal do governo, ver algum jogo, assistir alguma série, assistir algum filme. Eu tenho certeza que a gente arruma tempo para algumas dessas coisas. Mas a questão é, nós temos separado tempo para buscar a Deus? Ou não? Está tudo bem aquilo que a gente já conhece da palavra e é isso aí. Nós temos que buscar a Deus. Se nós queremos conhecer a sua vontade, nós abrimos a palavra. Nós temos um relacionamento com Deus. Que esse relacionamento seja aprimorado. Que a gente o busque cada vez mais. Nós vimos, em primeiro lugar, que Deus requer a nossa santidade porque Ele é santo. E agora, em segundo lugar, nós veremos que Deus quer a nossa santidade porque Cristo nos redimiu. Acompanhem comigo dos versos 17 ao 21. Diz o seguinte: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses tempos em favor de todos vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. O verso 17 inicia falando que, uma vez que vocês chamam Pai. Percebam que coisa linda. Aquele povo que antes era ignorante porque não conhecia a vontade de Deus, agora chama Deus de Pai. O verso continua dizendo que esse Pai julga imparcialmente as obras de cada um. Alguns podem olhar para esse versículo e falar: ué, Deus julga as obras? Eu achei que era graça, achei que era tudo graça, salvação por graça, e Deus julga as obras. Mas percebam que Pedro aqui não está falando sobre salvação. Aquelas pessoas já eram salvas.
elas já podiam chamar Deus de Pai. Mas qual é o pai que, sendo amoroso aos seus filhos, não os disciplina e os abençoa? Pedro está falando sobre isso. É certo que a nossa salvação não depende das nossas obras. Afinal, nós temos uma aliança que é incondicional com Deus. Mas, meus irmãos, existem sim algumas bênçãos que são condicionais. Lembrem-se, por exemplo, do povo de Deus com Moisés. Aquele povo já tinha sido escolhido por Deus. Deus já tinha resgatado aquele povo do Egito. Mas para que eles usufruíssem da bênção de Canaã, da bênção da terra prometida, da bênção de estar na terra, Deus queria que eles cumprissem os mandamentos, que eles o obedecessem. E nós vemos em todo o relato bíblico que em muitos momentos o povo desobedeceu e Deus permitiu que eles fossem atacados. Deus permitiu que eles fossem levados ao cativeiro. Deus disciplinou o seu povo. Mas ele não deixou de ser povo. Deus, que nos ama, julga sim as nossas obras. Ele julga sim. O que nós devemos, na verdade, é exercitar a nossa santidade e a nossa piedade. Se nós formos mais parecidos com Cristo, isso aqui não tem valor. No entanto, aquele que se afastar da piedade, aquele que se afastar da santidade, se de fato for um filho de Deus, será, com muito amor, disciplinado pelo Pai. Sabendo que Deus julga as obras sem parcialidade, o verso termina instruindo os crentes a viverem com temor durante a jornada terrena. Algumas versões vão falar que viver com temor durante a peregrinação de vocês. Desse modo, a gente consegue fazer um link, uma ligação entre essas pessoas que são salvas em Cristo com aquele Israel do Antigo Testamento que viveu em muitos momentos em peregrinação. O que nós percebemos aqui é que tanto os judeus quanto os gentios que se converteram a Cristo agora fazem parte do verdadeiro Israel de Deus. Afinal, eles podem chamar Deus de Pai. Eles podem chamar Deus de Pai. Portanto, agora que já são povo de Deus e podem chamá-los de Pai, demonstrem isso de forma clara em tudo o que fizerem. Pois o verso 18 diz que a redenção daquele povo que já foi ignorante em algum momento não ocorreu por coisas que são perecíveis, como prata ou ouro. E é interessante nós notarmos que tanto a prata quanto o ouro, que é muito valorosa hoje, que tem muito valor, naquela época também tinha. Também era como uma demonstração de poder, de riqueza, também tinha seu valor. Mas a questão é que mesmo com o valor que tinham, a redenção não foi comprada por essas riquezas. Ela não foi comprada. E ainda falando sobre essa redenção, o verso termina dizendo que aquele povo, que outrora ignorante e agora é redimido, da sua maneira vazia de viver, que foi transmitida por seus antepassados. Alguns comentaristas aqui vão apontar que esse trecho de maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, é um ataque direto do apóstolo Pedro a alguns cultos pagãos e idólatras que esses crentes cometiam anteriormente quando não conheciam a Cristo. O que fica claro aqui nessa porção é que Pedro aponta para um passado vergonhoso e que de forma alguma foi transformado por conta de riquezas terrenas. E a pergunta que salta aos nossos olhos é: e pelo que então eles foram regenerados? Pelo que então eles foram redimidos? E isso é o que o verso 19, 20 e 21 nos respondem. Não por ouro, não por prata, não por nenhum tipo de riqueza terrena, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Meus irmãos, a redenção só é possível por conta do sangue de Jesus derramado na cruz.
Isso tem que ficar claro em nossas vidas, isso tem que ficar claro em nossas mentes. A redenção não é possível via Pedro, via Paulo, via Maria, pela pregação dos nossos pastores aqui, por pastores ou por qualquer outra pessoa. Não é. A redenção só é possível por conta do sangue de Cristo. A redenção não é possível por meio das nossas obras. A gente não pode ser bonzinho e garantir um lugarzinho no céu. A redenção só é possível por meio do sangue de Jesus. A redenção não é alcançada quando a gente vota no político A ou no político B, quando a gente vai à igreja todo domingo e a gente dizima regularmente todos os meses. Não é. A redenção só é possível por meio do sangue de Jesus. E por esse Jesus, porque por ele a redenção nos alcançou, ele viveu uma vida sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula e como um cordeiro perfeito. Diferentemente dos cordeiros dos sacrifícios que nós vimos no Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo tem caráter eterno. O sacrifício de Cristo é 100% eficaz. Não há necessidade de nenhum outro sacrifício. Não há necessidade de sacrifício nosso. Não há necessidade de sacrifício de animais. Porque Cristo se sacrificou em nosso lugar. Ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Esse Cordeiro perfeito que foi revelado para a salvação do seu povo, foi revelado no devido tempo. No entanto, ele já havia sido providenciado desde antes da criação do mundo. Percebam que linda a soberania de Deus. Percebam o quanto Deus é maravilhoso. Nessa obra grandiosa, o Pai ressuscitou o Filho, o Pai glorificou o Filho e o Pai exaltou o Filho. E é por conta dessa obra que agora aqueles crentes, por conta dessa obra que agora nós podemos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa fé em Deus, porque agora nós podemos chamá-lo de Pai. Como é que a gente se sente quando a gente escuta isso? Como é que a gente se sente quando a gente escuta a palavra de Deus? Os discípulos do caminho de Emaús, quando percebem que estavam falando com Jesus ressuscitado, olham um para o outro e falam: não queimava os nossos corações quando ele explicava as Escrituras? Os nossos corações estão fervendo quando nós ouvimos o Evangelho? Você que não se entregou a Cristo ainda, o seu coração está fervendo ouvindo sobre o Evangelho? Você percebe a vida de pecado, a vida de mácula, a vida de lama, de vergonha que você está vivendo porque você não entregou a sua vida a Cristo? De que modo você tem buscado a salvação? De que modo você tem tentado salvar a sua alma? O que nós aprendemos aqui é que somente por meio de Cristo. O que é que ainda falta para você se entregar completamente a Ele? Não espera outro momento. Não espera. O que Jesus nos diz é que Ele é o único caminho. Ele é o único caminho para chegar ao Pai. Ele é o único caminho para chegar a Deus. E se você quer chegar a Deus, se você quer chamar Deus de Pai, se entregue a Cristo. Passe a viver em função dessa esperança que é imaculada, que é eterna, é uma esperança garantida e eficaz. Não deixe passar de hoje. Se seu coração está fervendo, se entregue inteiramente a Jesus. Agora você que já é crente, falando a nós, de que forma nós temos cultuado a Deus? É de forma santa ou apenas como um mero ritual? E a gente vem todo domingo à igreja, bate o ponto aqui e acha que está tudo certo. É isso que nós temos feito? Percebam comigo um exemplo muito interessante lá do capítulo 1 de Isaías. Em Isaías, no capítulo 1, Deus chama aquele povo que ele escolheu, o seu povo, de Sodoma e Gomorra. Deus chama aquele povo de prostituta, por não cultuarem a Deus de forma santa. Mas o que é interessante é que quando nós vamos observar o texto, a gente vê que aquelas pessoas estão seguindo todos os rituais que Levítico nos ordena. E qual que era o problema então?
Porque a gente vê que Deus fala que fecha os olhos, que tapa os ouvidos, que não escuta a adoração. O problema é, Deus diz através do profeta Isaías, que eles estavam adorando com as mãos cheias de sangue. Eles estavam adorando em pecado. Eles não estavam cultuando a Deus em santidade. Não havia arrependimento. Quantas vezes nós cultuamos a Deus ainda saboreando o pecado que a gente cometeu durante a semana? Quantas vezes a gente sai de casa, briga com a esposa, briga com os filhos, reclama do governo, reclama do mundo, reclama de tudo e vem aqui e levanta as mãos aos céus. Quantas vezes a gente vem aqui adorar a Deus e a gente está mais preocupado em gravar um vídeo do momento do louvor e postar no Instagram do que verdadeiramente meditar naquilo que estamos cantando e adorando a Deus, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque nós somos pecadores. Que a gente se arrependa dos nossos pecados. Que a gente possa vir à igreja, que a gente possa vir ao culto, que a gente possa cultuar e adorar a Deus em arrependimento, em gratidão pelo que Cristo fez. Que a gente possa fazer isso de forma santa. Observem comigo uma outra aplicação. Nós fomos completamente redimidos, 100%. Não apenas uma parte do nosso ser que foi transformada, mas fomos completamente transformados por Cristo. Pensando nisso, como é que a gente age quando a gente peca contra Deus? Mesmo depois de arrependidos, nós ficamos nos martirizando pelo nosso pecado? E entendam o que eu estou falando. Eu não estou falando sobre a consequência do pecado. Afinal, se você assassinar alguém, Deus é poderoso o suficiente para te perdoar sim. No entanto, você vai sofrer as consequências da lei. Não é sobre esse tipo de martírio que eu estou falando. Eu estou falando sobre se martirizar quando a gente peca e a gente fala que, nossa, eu acho que Deus não me perdoou. Eu acho que o sangue de Jesus não é poderoso o suficiente para perdoar esse tipo de pecado. É assim que nós agimos? Porque o que nós observamos nessa passagem é que o sangue de Jesus, ele tem um adjetivo, ele é precioso. Então entenda que quando você pecar, quando nós pecarmos e nos arrependermos, verdadeiramente, o sangue de Cristo é poderoso o suficiente para nos lavar de nossos pecados. Não fiquemos nos martirizando. Eu acho muito interessante um exemplo, o exemplo do pintor holandês, e aqui eu vou gastar meu holandês, chamado Rembrandt. Talvez você conheça ele da música Hoekmaker. Ele vai falar que eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim. Se você não conhece essa música, procure, é muito boa. Mas a questão é que esse pintor, em uma de suas pinturas, a pintura da crucificação de Cristo, ele se pinta no meio daquele povo. E ele diz que o que ele está querendo mostrar com aquilo é que, mesmo antes de nascer, mesmo antes de existir, naquele momento em que Cristo estava morrendo, Cristo também estava morrendo pelos pecados que ele viria a cometer. Porque o sacrifício de Cristo é 100% eficaz, é 100% poderoso e tem validade eterna. Então, quando a gente se arrepender, que a gente saiba que o sangue de Cristo é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos lavar de todas as nossas injustiças. Nós já vimos que Deus requer a nossa santidade em primeiro lugar, porque Ele é santo. Em segundo lugar, porque Cristo nos redimiu. E em terceiro lugar agora, nós veremos que Deus requer a nossa santidade para que nós amemos uns aos outros. Acompanhem comigo do verso 22 ao verso 25. Diz o seguinte a palavra: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível,
por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. O verso 22 aparece como uma consequência daquela redenção que foi adquirida em Cristo. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Quando nós observamos as Sagradas Escrituras, nós percebemos que aqueles que não foram regenerados por Deus têm uma incapacidade de amar verdadeiramente. Jesus, falando aos fariseus, vai dizer o seguinte: ai de vocês, fariseus, porque dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Fazendo um contraste com esses não crentes, Jesus também vai declarar o seguinte, falando agora aos crentes: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. De que forma? Se amarem uns aos outros. Ou seja, os verdadeiros crentes em Deus estão capacitados e estão o tempo todo empenhados no amor. Um amor que é sincero, não um amor leviano, mas um amor que é de todo o coração, um amor que se entrega verdadeiramente ao outro. Mas a quem nós devemos amar? E de que forma se dá esse amor? Certo comentarista vai dizer que quando nós somos salvos, nós nos tornamos membros da igreja, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, nós nos tornamos alvo dessa nova capacidade dada pelo Espírito Santo. Que capacidade é essa? A capacidade de amar. A capacidade de amar o nosso irmão. Como é que a gente pode exemplificar esse amor? O próprio apóstolo Pedro, nessa primeira carta, no capítulo 4, dá um pequeno exemplo de como pode ser esse amor. Ele vai dizer o seguinte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Mas é interessante nós notarmos que esse amor, essa capacidade de se doar ao outro, ela não vem do nosso próprio braço. Esse amor é um fruto que vem do Espírito. Como Paulo fala lá em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esse é o dever de todo crente. Dar fruto, fruto do Espírito, é amar, amar de verdade. Mas meio que se antecipando a possíveis questionamentos, Pedro já responde qual que é o motivo que nós crentes devemos nos dedicar ao amor. Ele diz o seguinte: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Percebam que novamente o apóstolo ressalta que a salvação, que a regeneração e a redenção não vem por algo que se perde, não vem por algo que é efêmero, mas vem pelo que é eterno. Vem por aquilo que não é perecível. É aquilo que não se limita ao tempo, mas criou o próprio tempo, que está acima do tempo. Vem por meio de Cristo. E ainda nesse verso nos é acrescentada outra informação bem interessante. Pedro nos mostra o meio pelo qual Deus escolheu comunicar essa salvação e essa redenção. Que meio é esse? A palavra. E duas de suas importantes características são o fato de que ela é viva e ela é eterna.
Alguns poderiam dizer que a palavra, inclusive, é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra é viva e eterna. Nos últimos 2 versos dessa porção, Pedro, utilizando uma citação agora de Isaías, faz um contraste interessante entre a glória do homem e a palavra de Deus. Diz o seguinte: pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aqui o que nós percebemos é a finitude do homem. Aqui nós percebemos que toda a glória do homem comparada com a glória de Deus e a soberania de Deus não é nada, é eterna, é passageira, murcha, cai. Em Juízes capítulo 3, a gente vai ver uma história muito interessante. O povo de Israel peca contra Deus e Deus permite que eles sejam subjugados pelo rei de Moabe, o rei Eglon. E é interessante que eles passam 18 anos sendo subjugados por esse rei. E esse rei, que era muito prepotente e muito orgulhoso, tem uma morte extremamente cômica. Esse rei era um rei extremamente obeso, muito gordo. E o que a palavra diz que é que quando o servo do Senhor enfia a espada, uma espada de 45 centímetros, essa espada entra toda e as gorduras cobrem a espada de tão gordo que ele era. O que eu acho interessante aqui é que esse rei prepotente, cheio de glória, que subjugou Israel por 18 anos, cai como se fosse nada, de uma forma cômica. Porque Deus mostra que a sua glória é muito maior do que a glória que ele demonstrava. Quando nós olhamos para a história do mundo antigo, nós percebemos que Alexandre o Grande, que conquistou boa parte do mundo, ele morre com 30 e poucos anos, cheio de glória. 30 e poucos anos, viveu nada. Porque a glória de Deus é muito maior. A glória de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna. A frase que termina essa última porção é o seguinte: esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Essa palavra viva, essa palavra eterna e eficaz, essa palavra simples, foi anunciada àquelas pessoas que eram ignorantes. E por meio dela, muitos se converteram a Cristo. Tiveram suas vidas transformadas, suas vidas regeneradas, passaram a chamar Deus de Pai. E o que eu pergunto para a gente aqui nessa noite é: esse é o evangelho que nós temos pregado? É esse evangelho simples, eficaz, que aponta unicamente e exclusivamente para Cristo como Salvador das nossas vidas? Ou será que nós somos tentados em muitos momentos a temperar o evangelho porque achamos que ele não tem força o suficiente? É muito tentador, meus irmãos, acrescentar elementos ao evangelho, elementos à palavra de Deus. Às vezes nós colocamos a prosperidade como uma evidência da salvação. Às vezes colocamos nossas boas obras como requisito para conseguir encontrar aquele lugarzinho no céu. E sempre que nós fazemos esse tipo de coisa, sempre que nós acrescentamos ou retiramos algo do evangelho, nós estamos pecando. Porque o evangelho é simples, ele é poderoso, ele é eficaz. Tenhamos cuidado, que a gente busque conhecer a palavra de Deus e que sejamos fiéis à proclamação desse evangelho. Preguemos esse verdadeiro evangelho, aquele que é loucura para os que se perdem. Mas para os que creem, esse evangelho é poder para a salvação. E ainda mais, Paulo fala nesse trecho de que a salvação não foi nos dada por meio da sabedoria humana, mas única e exclusivamente por meio dessa pregação desse evangelho. O que é que está faltando verdadeiramente para que a gente pregue o evangelho? Está faltando conhecimento? É muito simples. Abre a Bíblia. Busca Deus. Conhece o teu Deus.
Busca conhecer o que ele fala, a vontade dele. Está faltando coragem? Ora a Deus pedindo essa coragem. Ele pode nos dar essa coragem para que a gente pregue esse evangelho. Está faltando oportunidade? Ore ao Espírito para que Ele nos mostre oportunidades de pregarmos esse evangelho. Afinal, pregar o evangelho não é a missão somente do pastor, do professor. É a missão de todo crente. Então que a gente pregue o evangelho. Esse evangelho simples, esse evangelho eficaz e poderoso. Uma outra aplicação é que eu quero que vocês percebam que o amor não é um pré-requisito para a salvação. Mas o amor é uma consequência da salvação. O amor é uma consequência da redenção. Se o amor é uma consequência da redenção, e nós já somos salvos em Cristo Jesus, por que é que a gente tem tanta dificuldade em amar nosso irmão? 1 João capítulo 4, verso 20, vai falar que se alguém afirmar, eu amo Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quando foi que a gente se importou verdadeiramente com uma pessoa que não nos traz um benefício imediato? Porque é muito fácil a gente amar, a gente se doar a pessoas que vão nos trazer benefícios. Aquele cara pode me dar um emprego, então eu vou fazer tudo para servir ele. Essa pessoa pode me dar tal coisa, tal oportunidade, então eu vou com tudo. Esse cara é muito legal, então por ser amigo dele eu vou servi-lo. Mas aquele outro que eu não vou muito com a cara, eu não amo não. Quando foi a última vez que a gente sacrificou um lazer nosso para servir um irmão necessitado na nossa igreja? Ou coisas mais simples até. Quando foi a última vez que a gente deu uma carona para algum irmão aqui? Tem muitos irmãos aqui que não têm carro. Quando foi a última vez que a gente deu uma carona? Pessoas que dependem de Uber, dependem de ônibus, às vezes não têm condições, e nossos carros cheios de vagas. Quando foi a última vez que a gente serviu os nossos irmãos? Me parece que por vezes nós somos muito hipócritas. Nós arrotamos boa teologia, a teologia reformada, a teologia puritana. A gente luta contra um governo opressor que ataca o cristianismo. Mas o irmão do nosso lado, esse não, esse que se exploda. Ele que resolve os problemas dele. Quem manda ele não trabalhar muito e não conseguir comprar um carro? Adoeceu? O problema é dele. Ele que lute para comprar remédio. Quem manda ele ter vindo de uma igreja com uma teologia falha? Eu gastar o meu tempo para discipular e ler a Bíblia com aquele irmão? Eu não. Sabe com que eu gasto meu tempo? Eu vou gastar o meu tempo com trabalho. Eu vou gastar o meu tempo planejando as minhas férias. Eu vou guardar muito dinheiro porque eu quero o novo iPhone do momento. Nós somos muito hipócritas, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ter mais amor. Que Deus nos ajude a ter mais misericórdia para com o nosso irmão. Que Deus nos ajude a ter mais benevolência com o necessitado. Que nós olhemos as necessidades de nossos irmãos. Porque é isso que a palavra nos instrui a fazer. É certo que a nossa salvação é uma obra completa e absolutamente feita por Deus. Mas é interessante notar que a santificação não. A santificação é uma via de mão dupla. Nós temos responsabilidades pela nossa santificação. Nós podemos escolher ser mais piedosos ou menos piedosos. Nós podemos escolher sermos mais parecidos com Cristo ou menos parecidos com Cristo. Não deixemos que os prazeres terrenos dessa vida aqui tirem o nosso foco da glória eterna, da eternidade ao lado do nosso Pai. Que a gente tenha uma verdadeira noção da nossa responsabilidade em busca da santidade.
É certo que nessa vida nós passaremos por situações difíceis. Afinal, o próprio Cristo fala: no mundo vocês terão aflições. Mas ele completa: tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo não só venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele nos deu vida eterna e prometeu voltar. Aquele que começou a boa obra em nossa vida há de completá-la quando Cristo voltar, a volta de Cristo. Então, quando nós passarmos por dificuldades, quando nós passarmos por sofrimento, e nós passaremos, não percamos a santidade. Pelo contrário, que a gente entenda o sofrimento como uma oportunidade de buscar ainda mais a santidade em Deus. Uma oportunidade de exercitar o nosso amor e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. De nos tornarmos mais santos. De nos tornarmos mais piedosos. De uma forma que o nosso Pai que nos ama não nos discipline, mas para que Ele nos abençoe. Para que Deus nos abençoando, consigamos abençoar os nossos irmãos. Que sejamos santos, única e exclusivamente para a glória do nosso Pai. Baixem suas cabeças nesse momento e meditem naquilo que nós ouvimos do Senhor.